Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, estamos corrigindo a questão 2, do capítulo 1 do livro Matemática e Ciência, da parte de noção de conjuntos, justamente para fazermos um projeto aí de revisar e de reaprender muita coisa, beleza? E da mesma maneira eu também me preparo para algumas provas que eu tenho um objetivo. Então a segunda questão fala o seguinte: considerando que o conjunto F, para que um elemento seja pertencente a ele, ele tem que ser um estado do Sudeste brasileiro. E já o conjunto G, o elemento X, tal que X é capital de um país sul-americano. Aí nos pergunta quais das sentenças seguintes são verdadeiras. Turma, colocou as condições aqui de cada conjunto e você tem que validar as questões, se é verdadeiro ou falso. A primeira: Rio de Janeiro pertence ao conjunto F. Se você afirmar que Rio de Janeiro pertence ao conjunto F, você vai estar afirmando que o Rio de Janeiro é estado do Sudeste brasileiro, o que é verdadeiro, que os estados, turma, do Sudeste brasileiro são Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Já no item B, fala assim, México pertence ao conjunto B. Quando você afirma ser verdadeiro, você está falando que o México é capital de um país sul-americano. O que não é verdade, porque o México não é capital de nenhum país, porque ele por si só é um país, e ele também não está na América do Sul. Na letra C, nos diz o seguinte: Lima não pertence ao conjunto G. Então você está falando que Lima não é capital de um país sul-americano, o que é falso, turma, porque na verdade Lima é sim capital de um país sul-americano. Lima é capital do Peru. E na letra D está falando o seguinte: Montevidéu pertence ao conjunto G. É o mesmo que afirmar que Montevidéu é a capital de um país sul-americano, que é verdade. Montevidéu é a capital do Uruguai. Já aqui embaixo, na letra E, diz o seguinte: Espírito Santo não pertence ao conjunto F. Isso significa dizer que você está validando o fato de que o Espírito Santo não é um estado do Sudeste. E isso é falso, turma, porque ele pertence sim ao conjunto F, beleza? E por último, turma, nós temos que São Paulo pertence ao conjunto F. É o mesmo que falar que São Paulo é um estado do Sudeste, o que é verdadeiro. Tranquilo? Então, espero que tenham compreendido essa ideia, do pertencimento e da necessidade de você conhecer qual seria o conjunto todo. Até porque listar todos os países ali da América do Sul é complexo, mas você teria que digamos assim, ter um recurso caso você não lembrasse. Pegar um mapa, observar o mapa, ver quais são todos os países ali, caso você tenha que escrever esse conjunto. Dos estados do Sudeste é mais fácil, mas essa é a lógica, beleza? Vamos corrigir a questão 3 também, porque senão o vídeo vai ficar muito curtinho e aí vai ficar impraticável aí no YouTube. Turma, na atividade 3 fala o seguinte: em cada caso, reescreva o conjunto dado enumerando seus elementos. Conjunto A, X, tal que X é letra da palavra beterraba. Essa é a condição para um elemento pertencer a esse conjunto. Então, nós precisamos lembrar ou reescrever que o conjunto A, vamos reescrever aqui embaixo, o conjunto A vai ser composto pelos seguintes elementos: letra B, que é a primeira, letra E, que é a segunda, letra T, que é a terceira, o E não precisa repetir novamente, nós temos o R e o A, porque o B, já estava ali no início. Então, esse seria o conjunto, enumerando os elementos do conjunto, e não somente a lei ali que determina esse conjunto, o pertencimento ou não. Na letra B, nos diz que o conjunto vai ser formado por todos aqueles nomes que começam com a inicial P e que representam nomes dos estados brasileiros que começam com a letra P. Turma, você teria que recorrer ao mapa.
Caso você lembre de todos, ótimo. Mas se não lembrar, o mapa, uma listagem, né, dos estados e os elementos são o nome dos estados. Então nós temos ali, ó, o Pará, beleza? Foi o primeiro que eu vi aqui. Nós temos aqui no cantinho do lado Piauí, então vamos colocar aqui, ó, Piauí. Outro, com a letra P, lá no sul, nós temos o Paraná. Aí aqui, mais pro alto, turma, no Nordeste, nós temos Pernambuco e Paraíba, beleza? Então aqui, Pernambuco e Paraíba. Peças-chaves. Então esses seriam, né, seriam os elementos desse conjunto. Na letra C, turma, fala que a condição, né, para que esses elementos pertençam a esse conjunto é da seguinte forma: x tem que ser igual a A sobre B, ou seja, x tem que ser uma fração em que A e B são números inteiros. Até aí tranquilo, né? Infinitas possibilidades. Aí começa. Até aí tranquilo, infinitas possibilidades. Aí começa as restrições. Que o A tem que ser diferente do B, informação importante, e que o A, que é o numerador, turma, ele está entre o intervalo 1 e 4. Ele tem que ser maior que 1, menor que 4. O número inteiro maior que 1, menor que 4, turma, é o 2. Até mudar a cor aqui para vocês entenderem. Tentar mudar. É o 2 e o 3, beleza? Então esses são os únicos números inteiros. E o B é a mesma coisa. Tá falando ali que o B é um número inteiro no intervalo entre 1 e 4, desde que, né, o 1 e o 4 ali não pertençam, porque é só maior e menor, não é maior igual, nem menor igual. Então, tanto o denominador quanto o numerador só vão poder ser 2 e 3. E aí vem a importante informação de que eles têm que ser diferentes. Por quê? Se eles pudessem ser igual, nós teríamos, se eles pudessem ser iguais, né? Nós teríamos 4 possibilidades: 2 sobre 2, 3 sobre 3, 2 terços, 3 meios. Mas, como esses dois casos não valeriam, já que A e B seriam igual, nos resta afirmar que esse conjunto tem 2 elementos apenas. Um deles é o 2 terços e o outro é o 3 meios. Tranquilo? Caso eu tenha ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima. Espero ter ajudado vocês. Igual eu falei, é um vídeo diferente. Ele busca não só ajudar vocês, mas também fazer com que eu corrija a maior parte desses exercícios, para que a gente relembre de alguns exercícios que normalmente ficam ali, né, em segundo plano, por não ensinarmos com maior frequência, e revalidar todo esse conhecimento aí da matemática. Um abraço e até a próxima.